Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Colon e eu trouxe para vocês hoje mais uma carta do baralho cigano Lenormand. Dessa vez a carta de número 27, a carta da carta. Essa carta aqui. Pessoal, o que nós conseguimos interpretar quando nós olhamos para uma carta, né? Nós conseguimos interpretar uma comunicação, nós conseguimos interpretar uma mensagem, a gente consegue interpretar uma notícia, a gente consegue interpretar o que? Um papel, um documento que chega, algum tipo de documento que chega, papel, notícia, informação, tá? Então tudo isso está relacionado com a carta da carta. Só que vocês repararam aqui no deck, ó, é uma carta antiga, né? Que tem um selo ali, ó, feito de cera, né? Então isso também remete muito a algo mais antigo. Então a gente pode estar falando aí de um documento ou de uma mensagem do passado, né? Um documento do passado. E se ela sair junto com os livros também, é bem interessante. Por quê? Porque pode ter algum documento, né, alguma mensagem que foi ocultada, que foi escondida, pode ter algo dentro do livro, né, que pode remeter a uma carta, né, uma carta antiga, que pode fazer toda a diferença. A gente pode estar falando, inclusive se estiver relacionado também com uma questão de família, a gente pode estar falando de herança, de um testamento, se estiver em conjunto com a família e os livros. Então fica essa dica para vocês. Mas no geral ela vai estar sempre relacionada com comunicação, mensagens, notícias, que mais? Revelação também, né? A descoberta de algo, um documento importante, né? Ou algum tipo de documento. A carta da carta ela também ela está muito relacionada com um convite, pode ser o convite de um casamento, convite para um evento, tá? Então fica essa dica. Numa questão amorosa, pessoal, o que a gente consegue interpretar aqui? Como está meu relacionamento com fulano de tal? E sai a carta da carta, né? Se vocês estão juntos, né? Vocês não estão separados, é um relacionamento que tem bastante comunicação, né? É como se a comunicação entre o casal fosse muito importante, né? Sempre tem algum tipo de mensagem, algum tipo de... É uma comunicação que agrega de alguma forma. E se vocês estão separados, alguém quer muito falar com vocês, tá? Ela quer entrar em contato com vocês ou espera que vocês entrem em contato com elas, tá? A carta da carta, ela também mostra aquela questão de surpresa também numa comunicação. Então, se vocês estão separados de alguém, vocês podem receber do nada a mensagem dessa pessoa, ou saber dessa pessoa de alguma forma. O que mais que a gente pode falar, pessoal? Numa questão de trabalho, a carta da carta ela vai estar muito relacionada com as novidades na questão profissional, com contratos, fechamentos de propostas de trabalho de algum tipo, tá? Então, por exemplo, se você fez uma entrevista e está esperando o contato e sai a carta da carta, né? Então é positivo na maioria das vezes. Você vai receber a comunicação sobre aquele tipo de trabalho. Pode ser que aí que tá, né? Pode ser que eles gostaram do seu perfil e vão te contratar, ou pode ser uma mensagem também de dispensa, por exemplo. Pode estar relacionado também com aviso prévio? Pode, nem tanto assim. Nas minhas leituras nunca saiu, acho que foi uma ou duas, uma vez só, mas eu não colocaria bem isso, mas pode adicionar, tá? O que mais que a gente pode falar? Numa questão de saúde, por exemplo, a gente pode estar falando sobre o recebimento, a resposta de um exame médico, por exemplo, né? A resposta de um exame médico foi ótima, né? Não é a resposta de um exame médico. A gente pode estar falando sobre exames médicos, né? Em que você está aguardando a liberação desses exames, então a gente pode estar falando de alguma informação dentro desses exames. O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar também que você precisa realizar alguns exames médicos, né? Ou comunicar algo relacionado à saúde para alguém, né? Ou você receber a notícia sobre a saúde de alguém, tá? Numa questão espiritual, pessoal, o que a gente consegue interpretar? A carta da carta é uma mensagem, né? E é muito interessante a questão espiritual na carta da carta, porque lembra que eu falei para vocês que essa carta aqui, ela é uma carta mais antiga. Em alguns decks ela vai ser uma carta nova, né? Só que aqui nesse deck
essa carta ela é mais antiga, selada ali com cera, né? Então isso remete a algo antigo, algo que demorava, né? Algo que demorava para chegar, algo um pouco mais lento. Então, numa questão espiritual é muito interessante, por quê? Porque aqui, às vezes você está fazendo algumas orações, está pedindo algumas coisas para a espiritualidade e fica reclamando que as coisas não chegam rápido para você. E quando sai numa questão espiritual sobre isso com a carta da carta, mostra que tudo tem o seu tempo, não é no seu tempo que as coisas irão acontecer, é no tempo da espiritualidade, né? Então, a carta da carta, nas minhas leituras, nas questões espirituais, ela vem muito com esse significado de as coisas têm o tempo para acontecer, seja paciente. Antigamente, pelo menos, até nem faz tanto tempo assim, eu sou da época que enviava cartas, entendeu? Eu já cheguei a enviar cartas, então aquilo dava até uma certa ansiedade, mas era muito legal, tá? É que hoje em dia não existe mais isso, mas era muito legal. Nem sei se alguém ainda pratica isso, mas era muito legal, porque você criava aquela expectativa, será que a pessoa recebeu a carta, né? Ou então ela mandava uma carta para você e você ficava esperando uma resposta, então demorava, tá? Então, numa questão espiritual, a carta da carta ela vai falar sim de que você tem uma comunicação com o espiritual, ou o espiritual ele se comunica com você, né? Que você está procurando por respostas, mas ela também vai indicar que tudo tem um tempo para acontecer, não é no seu tempo, tá? Então dê tempo ao tempo, seja paciente, tá? O que mais que a gente pode falar? A carta da carta, ela também, numa questão espiritual, ela fala para você prestar mais atenção no que acontece ao seu redor, né? Para você ficar mais atento a isso. A carta da carta, ela também vai falar para a gente, para você ficar atento também às suas mensagens, né? Seu correio eletrônico, seus e-mails, a sua caixa de correio de alguma forma. Então, se atenta a isso também, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Os signos relacionados à carta da carta no baralho cigano, ela está relacionada com os signos de Gêmeos, com os signos de Virgem, tá? Mas principalmente Gêmeos por causa da questão de comunicação, né? Que a carta da carta é muito forte na comunicação. O signo de Virgem porque estaria relacionado também com a questão de documentação, tá, pessoal? E as entidades aqui, a gente pode adicionar Exu e Pombogira por causa da comunicação. Para quem não sabe, Exus e Pombogiras, eles são comunicadores, tá? Por que eu digo isso? Inclusive, quando nós analisamos isso de uma forma cabalística, tá? As esferas de Hod e de Netzach, tá? Elas estão muito relacionadas ali com a comunicação, né? De uma forma rude, assim, eu nem sei se seria tão certo colocar dessa forma, mas, por exemplo, as pombagiras, né? Seriam as comunicadoras de Vênus, né? Enquanto os Exus seriam os comunicadores de Hod, né? Que seria Mercúrio, né? E Vênus sendo Netzach. Então, fica essa dica para vocês se vocês quiserem se aprofundar. Não estou dizendo que é exatamente isso, tá? Mas Exus e Pombogiras, eles são essencialmente comunicadores, né? Comunicadores do divino, né? Ou seja, a função deles seria a comunicação, tá? O que mais que a gente pode falar aqui, pessoal? Num contexto espiritual, vocês podem estar se conectando, recebendo informações dos seus Exus, das suas pombogiras, tá? É mais ou menos isso que eu quis dizer aqui. Então fica essa dica para vocês, tá bom? Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.